Meus amigos, uma notícia estranha e muito preocupante. Nos chegou agora a informação através do Infobae que soldados russos mudaram-se para Táchira, na Venezuela, em missões desconhecidas. A matéria, prestem atenção, diz o seguinte: em um hotel e restaurante chamado Rosário, localizado na cidade de Coloncito, em Táchira, estado da Venezuela, que faz fronteira com a Colômbia. Aqui vocês podem ver no Google Earth, aqui o estado de Táchira fica mais ou menos aqui nessa região onde eu estou passando o cursor agora. Aqui é a divisa com a Colômbia, com a cidade de Cúcuta, especificamente. E mais ao sul, evidentemente, temos aqui a Roraima, o Brasil. E, enfim, os russos estão, portanto, localizados nesta região que vocês estão vendo aqui, onde passa o cursor. Pois bem, a matéria continua dizendo que nesta região, em Táchira, estado da Venezuela, com fronteira com a Colômbia, estão hospedados 18 russos, alguns vestindo uniformes do exército venezuelano. Pode isso, Arnaldo? A matéria segue. Esse hotel possui 45 quartos com ar-condicionado, que é uma bênção em uma área com temperaturas bastante altas. A porta do estacionamento é administrada por um sargento do exército, ou seja, eles estão usando efetivos do exército venezuelano como porteiros, os russos. Pode isso, Arnaldo? Abre aspas. Essas são apenas as primeiras, porque as primeiras levas de soldados russos na região, porque disseram que quase 100 soldados estão chegando nessa área, comentou um militar de Alcacito, de Coloncito, na Venezuela. Mas era impossível saber o que eles estavam indo fazer naquela região, bastante tomada por grupos paramilitares, como quase toda a parte norte do estado de Táchira. Além disso, eles não fazem presença, não se mostram presentes como aconteceu em outros lugares, quando muitos russos chegaram e usaram as instalações militares e deram a conhecer a sua presença às autoridades locais, como pede a Constituição venezuelana. Nesse caso, nada foi informado sobre a presença dos russos. Dessa vez, diz o Infobae, eles também não forneceram informações às autoridades civis ou militares do município ou do estado sobre presença de estrangeiros, nesse caso russos, a maioria deles disfarçados de militares venezuelanos. Soldados russos disfarçados de militares venezuelanos. Daí porque a preocupação enorme, e nós aqui que fazemos fronteira com a Venezuela, e qual a razão da presença russa naquela região. Bem, a matéria é bastante longa, mas o que nos chamou a atenção hoje, particularmente, foram duas matérias idênticas saídas em dois sites grandes russos, o Sputnik e o RT News. No RT News, a matéria diz o seguinte: o preço do metal mais caro do mundo supera já 5 vezes o do ouro. O preço do ródio, um metal extremamente raro utilizado na indústria automotriz, mantém a subida iniciada, mantém o aumento há vários anos, um aumento de 32%, neste ano, registrando o seu máximo em 2008, quando chegou em 2008 a 32%, informou o Bloomberg. Esse metal do grupo platino, da platina, usado na construção de catalisadores de automóveis, encareceu nos últimos anos 225%, e seu preço multiplicou-se por 12 nos últimos 4 anos,
superando o preço das principais matérias-primas devidas à crescente demanda do setor automobilístico e o endurecimento das normas de emissão para automóveis. Vejam a roda do mercado baseado na especulação da crise climática. Os catalisadores estão desenvolvendo uma economia paralela à do ródio, que nem é negociado na bolsa, inclusive. Tornou-se o metal dos metais, assim de repente. E quem, pergunto, terá o domínio desta fonte? Bem, ainda não sabemos. A coincidência é grande, porque o Sputnik deu a mesma notícia, com outras palavras, é claro, ou quase as mesmas. A matéria diz o seguinte: metal mais precioso do mundo, ródio, está muito mais caro que o ouro. Este metal do grupo da platina tornou-se 225% mais caro em um ano e seu preço multiplicou-se em 12 vezes nos últimos 4 anos, ultrapassando o das principais matérias-primas devidas à crescente procura do setor automotivo e o aperto das normas de emissão para automóveis. Você já ouviu essa notícia em outro site, certamente. Bom, acabei de ler. Utilizado principalmente na construção de catalisadores de automóveis e sendo 5 vezes mais caro que o ouro, o ródio teve seu preço aumentado 31% neste mês, atingindo o valor mais alto desde 2008, informa a Bloomberg. Você já ouviu essa notícia em outro site, certamente. Pois bem, meus amigos, o mais interessante dessa história é que o ródio está aqui na nossa região, na floresta amazônica. Uma matéria saída já há algum tempo, essa matéria é de 2017, diz que a matéria está no ambienteintegral.com.br. Ela diz o seguinte, que a biodiversidade, o conhecimento dos povos nativos sobre o uso farmacêutico da flora, a diversidade da fauna, a capacidade florestal de contribuir para a estabilização do clima e o regime natural de regulação de precipitações hídricas no planeta são de interesse mundial. O site estava fazendo uma referência à Amazônia, o quanto ela é importante para o mundo por todas essas questões e, portanto, não poderia ser administrada como se pertencesse ao Brasil. Mas vejam que interessante, a matéria vai aos poucos abrindo a caixa de ferramentas. Diz: 40% do território amazônico pertence à era pré-cambriana. Daqui a pouco eles vão encontrar o governador da era pré-cambriana. Assim, suas sequências sedimentares, intrusões graníticas, derrames vulcânicos e complexos rochosos apresentam enorme potencialidade de depósitos de ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio, estanho, tungstênio, nióbio, tântalo, zircônio, terras raras, urânio, diamante e ródio, o mineral mais caro do mundo. Pois é, meus amigos, eu fiz essa relação porque os russos estão, de fato, sim, ocupando a Venezuela. Estão até fardando-se como militares venezuelanos. Mas não estão lá nas favelas de Caracas, nem estão tentando organizar o trânsito na complicadíssima Caracas. Estão no meio do mato, lá na selva, lá em Táchira, bem na floresta amazônica, na divisa com a Colômbia, onde existem grupos paramilitares também, todos pró-Maduro. Pois é, estão ali ocupando espaço, ocupando território. Que interessante, justamente um território rico em todas essas coisas que hoje estão superando o ouro. Terras raras, platina, ródio, pois é isso aí. Mas o que preocupa mesmo é que
Duas coisas preocupam. Uma é que são russos e outra é que estão próximos do Brasil. E não só lá em cima, na fronteira norte, cá embaixo também. Outra matéria muito, digamos, peculiar é a que saiu agora há pouco, também hoje, na RT News, mostrando com muita preocupação a vida dos índios guaranis da Argentina. Sim, a Argentina, terra do presidente que está bastante bem alinhado com a Rússia, o senhor Fernandes. Pois é, a matéria, saída no RT, como vocês veem aqui, diz o seguinte: se eles tiram a terra e sua espiritualidade se extingue. Como vivem os indígenas guaranis na Argentina? Eles estão falando dessa região aqui próxima das Três Fronteiras, próxima a Foz do Iguaçu. Os russos estão ali fazendo pesquisas, como vivem os índios. A matéria da RT é também um tanto longa, mas termina dizendo o seguinte: o senhor Fernandes, quando era candidato, antes mesmo de ser candidato, já lutava para melhorar o padrão de vida dos índios guaranis daquela região. Portanto, o Estado deveria tomar conta dos índios dessa região, para melhorar as suas condições de vida, higiene e tudo mais. Mas precisa marcar presença na região para que os índios beneficiem-se de todas as maravilhas que o Estado pode oferecer. Agora, precisa ver se esse Estado que se refere Fernandes é o mesmo venezuelano, hoje ocupado por cubanos, por russos, até mesmo iranianos. Meus amigos, é bom ficarmos espertos, porque ninguém duvida que o que eles cobiçam mesmo é o nosso território. Até depois.